Boa tarde, gestores, orientadores. Acho que também tem um grupo de professores aqui prestigiando, né? Os seus gestores. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma roda de conversa dessa semana. Hoje é um dia especial porque hoje é o Dia Mundial do Brincar, né? É o dia que se comemora mesmo essa data. Então, nós, essa semana, desde terça-feira, né, que estamos nessa roda de conversa, com palestras, com falas de pessoas da prefeitura, né, do nosso município, trazendo um pouquinho das suas experiências nesse tempo de pandemia. E hoje nós estamos recebendo nossas gestoras, né, Rosângela e Geni. Obrigada aí por aceitarem o convite, o desafio, né, de trocar um pouquinho com o grupo as conquistas, os anseios, os medos que surgiram durante esse tempo tão atípico, né? Então, eu espero que vocês aproveitem bem a fala, né? As nossas amigas aí, e que possa ajudar daqui para frente o nosso trabalho, tá bom? Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Rosângela, diretora da creche Hernani do Amaral Peixoto. Eu é que agradeço o convite. É mais um desafio, né? Mas eu agradeço muito a Vera, a Marlis, muito obrigada. E eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o nosso trabalho, aquilo que nós fazemos na creche Hernani. E no começo eu vou falar só um pouquinho da minha trajetória, como eu cheguei lá. Bom, eu sou formada em pedagogia pela UERJ, tenho pós-graduação em psicopedagogia e neuroeducação e curso de extensão na Academia do Autismo, porque eu sou apaixonada por educação especial. Então, eu estou sempre procurando me especializar, né, para poder fazer um bom trabalho, porque nós temos crianças autistas na creche e eu procuro estar sempre ajudando as meninas naquilo que é possível. E eu entrei nesse último concurso em 2011, fui convocada em 2012 e fui trabalhar no CIEP 138 da Alta Jobert Barreto. Eu fiz o concurso para orientadora pedagógica, então eu sou orientadora pedagógica na rede de São João. E durante um ano trabalhei como orientadora pedagógica e durante 4 anos, trabalhei 5 anos no CIEP. Por 4 anos eu fui diretora adjunta. Em 2018, eu fui convidada para estar à frente da creche Hernani do Amaral Peixoto como gestora. Sempre amei muito o trabalho com criança, né? E eu cheguei lá na creche, mais especificamente, eu fui convocada já no primeiro grupo, né, do concurso, em fevereiro. E em 9 de fevereiro, mais especificamente, eu comecei meu trabalho na creche Hernani. Chegando na creche Hernani, eu encontrei uma creche muito organizada, totalmente organizada, com a equipe maravilhosa, professores, tudo que eles faziam era tudo com muito carinho, com muito capricho. Aí eu pensando, meu Deus do céu, e às vezes as pessoas questionam a questão de ser escola pública, né? Mas a creche Hernani, eu creio que todas as outras creches da Prefeitura de São João têm um trabalho muito bom e não fica nada a dever para uma creche particular. Então eu fiquei assim muito alegre com a organização, fui muito bem recebida e a creche ela tem um reconhecimento muito grande na comunidade local. Sempre foi tida como uma creche de excelência, né? E as pessoas querem colocar seus filhos lá na creche, todos têm uma fama muito boa. A creche, todos os funcionários da creche, diretores adjuntos, direção, agentes educativos, professores, eles são muito conhecidos no local e fazem um trabalho muito bom. E eu entrei na creche, né, e eu sempre, até hoje, nós trabalhamos uma gestão democrática, uma gestão onde todos têm voz. Não sou melhor do que ninguém e nem tudo que eu penso é o correto. Então, nós fizemos uma primeira reunião
e conversei com as meninas, falei para elas que tudo nós decidiríamos junto. E até hoje é dessa forma, né? E trabalhamos durante 4, eu já tenho 4 anos, fiz em fevereiro na creche Hernani, e nós sempre trabalhamos dessa forma. E, enfim, para surpresa de todos e de todas, chegou a pandemia. Meu Deus do céu, o que é a pandemia? Eu lembro como se fosse hoje, no dia 13 de março, que estavam aqueles burburinhos, as pessoas comentando o que ia acontecer. Alguns municípios já tinham fechado, já tinham suspendido as aulas, e nós estávamos aguardando um retorno. Nós estávamos aguardando um retorno. Deixa eu passar aqui. Pode continuar aí falando, Rosângela. Desculpa aí. Nada, tudo isso faz parte. Vamos lá. Então, na sexta-feira, quando estávamos lá aguardando o posicionamento da Prefeitura de São João de Meriti, e veio a notícia dizendo que as aulas seriam interrompidas e que aguardássemos. Então, liberamos todos, né? Achamos que na semana seguinte ou 15 dias depois estaríamos de volta. Infelizmente, não foi o que aconteceu. Aí nós liberamos todos e ficamos aguardando o posicionamento, né? O pessoal do apoio continuou indo na creche e foi prosseguindo. Tivemos os 15 dias de do perdão, 15 dias sem as aulas, né? Do recesso, e quem sabe retornaríamos. E não foi o que aconteceu, infelizmente. Para nossa sorte, no começo do ano, quando nós fizemos a inscrição, né, a matrícula, nós criamos grupos de WhatsApp para todas as turmas, porque no ano anterior a gente estava tendo muito problema com informações desencontradas. A mãe encontrava uma outra mãe na rua e falava: olha, não tem aula. Aí, quando a mãe, no dia seguinte, levava a criança para a escola e falava: o que houve que não teve aula antes? Mas nós falávamos: não, teve aula antes. Então, para evitar essa situação, nós havíamos criado um grupo com todas as crianças da creche, né? E isso que nos salvou, que nos ajudou para que a gente continuasse o trabalho. E começamos o trabalho, após abril, iniciamos o trabalho, e como trabalhar com crianças de 2 e 3 anos, crianças de creche, na pandemia. Como trabalhar com eles sem ser presencial. Porque todo o nosso trabalho com criança é presencial, é um trabalho de observação. É um trabalho que, quando vai lavar as mãos, é observação, quando está brincando no parquinho, quando vai se alimentar. E aí, o que nós iremos fazer? O primeiro desafio que nós enfrentamos. Nós estávamos estudando, conversando, né, eu e as meninas, Vera, Marlis e Geni, sobre essa questão e quantos desafios nós iríamos enfrentar. Aí veio na mente uma música do Geraldo Vandré, que fala, não vou cantar por causa da minha voz: vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E era justamente aquilo que nós estávamos passando. Nós precisávamos fazer acontecer. Não sabíamos como, porque não entendíamos nada a respeito dessa pandemia. Tudo era muito novo para a gente, para os médicos, inclusive para nós. Então, nós precisávamos precisávamos começar o trabalho, nem sabíamos como, né? E eu, como gestora, eu precisava dar o primeiro passo. Além de cuidar de todas as crianças, todos os responsáveis, eu precisava cuidar também da minha equipe. Toda a equipe de apoio, toda a equipe de professores, equipe orientação educacional, eu precisava cuidar delas, eu precisava saber, porque vinha também toda a questão da própria doença, né? Então,
nós tivemos um outro desafio. Eu não tinha uma orientadora pedagógica. A nossa orientadora pedagógica havia falecido um ano antes e nós não tínhamos a orientação pedagógica. E como iríamos fazer? Será que eu ia conseguir dar conta da orientação pedagógica e da gestão e num momento totalmente atípico? Um momento que nunca tínhamos passado? E como eu sempre falo, para a SEMI, sempre falo, nós temos uma equipe maravilhosa, uma equipe de excelência na creche Hernani, e nós fazemos tudo juntas, todos os nossos trabalhos nós fazemos juntas. E elas me apoiaram e me apoiam até hoje, em todos os momentos. Então, uma fala uma coisa, não, Rosângela, faz de outro jeito, não é por aí, vamos criar um novo caminho, e assim nós fomos trabalhando, né? Cuidando umas das outras, na parte mental também, né? A questão da saúde mental. Algumas questões estavam passando também, né? Por conta de estar em casa, por dificuldade em família, né? Tudo isso. E mais um desafio pela frente, a tecnologia. O que fazer? Porque eu não tinha intimidade nenhuma. Minha intimidade era o WhatsApp, era falar ao telefone, acessar Facebook, mas como começar as atividades por algo que não fosse o WhatsApp? Porque na época o WhatsApp você só podia conversar com 4 pessoas. E nós íamos conversando de 4 em 4. Eu não tinha intimidade com o Google Meet, aprendi com a SEMI nas reuniões, e só tínhamos o Messenger, que era a única coisa que eu sabia mexer na época, né? Mas nós tínhamos uma equipe, algumas entendiam mais, a nossa secretária sabia mais, e uma foi ajudando a outra e fomos conseguindo, né, caminhar dessa forma. E se nós tínhamos toda essa dificuldade, imagina os pais. Como que nós iríamos trabalhar com os pais? Pais que muitos não tinham celular, pais que muitas vezes têm celular e toda semana eles trocam o celular, trocam número, e fica uma situação muito difícil a gente fazer um trabalho. E como iríamos... a própria questão da internet. Eu tenho um responsável que não tem internet, ele tem internet 4G, então ele não pode acessar o tempo todo a internet. Então, tudo isso a gente tinha que pensar. E fomos começando ao longo do trabalho. Aí eu me deparei com as competências gerais da BNCC e da Cultivando, que vem falando na competência 4, destacando a utilização do uso de diferentes linguagens, verbal, oral ou visual motora, como libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital. E a competência 5, que fala de compreender, utilizar e criar tecnologias digitais. E a competência 5 da BNCC, que fala de compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. E a Cultivando, que vem trazendo uma reflexão da revolução tecnológica, que devemos nos apropriar dessas tecnologias como ferramentas no auxílio ao processo educativo. E cabe à escola orientar os educandos para usar essas ferramentas de forma ética, coerente e consciente para que haja ampliação desses conhecimentos, tornando-os elementos de inclusão. Não sabíamos que íamos usar tanto a tecnologia, né? Como diz a BNCC e a Cultivando. Então, começamos o trabalho, nos organizamos com a questão do planejamento, eu continuava com aquela dificuldade, sendo orientadora pedagógica e gestora. Às vezes, uma perpassa pela outra.
essas duas questões. Eu procuro separar um pouco tempo para dar atenção às professoras, até hoje eu faço isso, digo a elas que estou sempre à disposição delas. Mas vem toda a questão administrativa. Como prosseguir com o trabalho administrativo também. Então, nós organizamos, fazemos um planejamento para que todos os funcionários e funcionárias da creche saibam tudo o que está acontecendo e sempre trabalhamos juntas. Repito, é o tempo todo, é uma conversando com a outra para ver a melhor forma, já que tudo era muito novo para todo mundo. Então, todo mês nós criamos uma agenda mensal. Eu vejo o calendário da SEMI, as datas comemorativas e vejo, aí organizo a agenda do mês, questão de feriado, conselho de classe, grupo de estudo, e monto a agenda e os temas mensais, porque elas preferem, as professoras, e tem um detalhe, as professoras e as agentes, elas sempre trabalham juntas. As agentes estão trabalhando com as professoras no grupo, elas ajudam nas atividades, elas fazem vídeo, coisas que antigamente não faziam, porque tinha toda aquela questão da vergonha, porque era o começo, e não queria apresentar para a família, né? A voz, a imagem delas para a família. Então, estamos trabalhando dessa forma, né? E trabalhamos com os temas e elas têm total autonomia para fazer as atividades. Nós estamos fazendo dessa forma. Nós criamos os temas mensais com as atividades, enquanto não chega o caderno pedagógico, né? E elas têm autonomia para poder organizar todas as atividades. Total autonomia. Então, nós tivemos uma questão dessa nova aprendizagem na gestão escolar na pandemia, uma mudança de concepção. Nós achamos muito difícil fazer um trabalho com crianças de 2 e 3 anos, porque nós trabalhamos com as famílias. Nós temos um trabalho com a família, né? Então, muitas coisas nós sabemos através da família. E nós tivemos uma mudança na questão da concepção da prática pedagógica. Ainda é difícil, e é muito difícil, por todas essas questões, até pelas questões que nós estamos vivenciando agora. Trava, eu precisei vir para a casa da vizinha para poder fazer essa palestra, porque houve um problema lá na minha casa com a internet. Então, tudo isso, vocês imaginam com as famílias, com os responsáveis, né? Mas nós sabemos agora que nós temos outros meios que não é o presencial. O presencial é fundamental para o trabalho com crianças de 2 e 3 anos? É fundamental. Mas nós ainda temos a tecnologia para poder nos ajudar nesse período. E a questão dos pais, a valorização dos profissionais, a valorização dos professores e das agentes educativas. Porque em creche, eu não sei se todo mundo comunga da mesma opinião que eu, mas eles veem a creche como um depósito, né? Então, muitas das vezes, eles nem se preocupam em saber se a escola, o que a escola está passando, né? Eles não querem saber. Às vezes, eles levam as crianças e muitas das vezes nós falamos que as crianças... amanhã é feriado, depois é recesso. Aí as mães falam, meu Deus, o que eu vou fazer 4 dias com essa criança em casa? Então, tem toda aquela questão de... Nós sabemos, nós temos objetivos em tudo que fazemos na creche, mas os pais não têm. Eles veem um lugar que eles levam às 7 e buscam às 17 para trabalhar. E agora, nós estamos tendo, eu creio que nós estamos sendo valorizados por alguns responsáveis, porque eles estão fazendo as atividades, ajudando a fazer as atividades, porque com crianças de 2 e 3 anos, nós conhecemos as crianças, principalmente no começo do ano letivo, como vamos conhecer as crianças? Através dos pais. Então, as professoras fizeram uma ficha de anamnese para conhecer tudo a respeito da criança e, ao longo desse período, elas foram trabalhando, conversando com os pais a respeito da criança. 3 anos,
ainda consegue conversar um pouco com eles, mas 2 anos eles são muito pequenininhos. Então, foi através dos pais que a gente estamos fazendo as atividades. Digo, todos estão fazendo? Não. Muitos fazem, mas muitos não fazem. É a questão que eu falo do presencial, da preocupação em estar na creche com a criança. Então, essa questão da tecnologia também, nós fizemos uma reunião de pais no início do ano letivo, cada professora com a sua turma, e ainda separaram, né, porque são mais ou menos 20, 22 crianças por turma, fizeram a separação por grupo, porque fica muito difícil falar com tantas pessoas. Aí foram separando por 4, 5 crianças. E nós fizemos via Messenger, porque eu ainda não tinha me familiarizado, nem eu, nem as meninas, com o Google Meet. E agora sabemos que é muito mais tranquilo. E o Messenger às vezes travava, mas conseguimos fazer as atividades por via Messenger. Então, nós decidimos, né, conversando com as meninas, resolvemos fazer a separação. Fizemos a reunião dos pais, com a ficha de anamnese, tudo ok. Depois separamos por grupo e nós tivemos a ideia de seguir as datas dos relatórios que nós fazemos com as crianças, porque na creche, na educação infantil, nós temos o relatório inicial, o relatório processual e o relatório final. Então, o relatório inicial, abril. Aí eu dei mais ou menos o prazo de março e abril para elas fazerem a reunião, o bate-papo, né? Nós chamamos assim, com as famílias e com as crianças. Em agosto é o segundo relatório, que é o processual, e em dezembro é o relatório final, para a gente tentar, de alguma forma, acompanhar o desenvolvimento das crianças. Não é como presencial, gente, não é mesmo, mas já dá um norte para a gente poder fazer um trabalho. E vem toda a dificuldade da videochamada. São pais que estão trabalhando, nós temos pais muito esforçados, os pais trabalham e falam, inclui o nome da fulana que está com a minha filha, inclui o nome da avó que está com ela agora, pode fazer a videochamada. Tem muitos casos de pais muito responsáveis, que dão satisfação para a gente o tempo todo, mas tem casos que ligam, o pai não atende. Então, a gente continua ainda com muita dificuldade, né? Mas o que eu queria dizer para vocês é que a tecnologia veio para ficar, né? E nós estamos tendo muito aprendizado com relação à tecnologia. Eu estou aprendendo demais com as meninas que trabalham comigo, com a SEMI, com a questão do Google Meet, tudo isso, porque eu não tinha muita noção, até porque nós aprendemos muito quando nós temos a necessidade de usar, né? Então, encerro aqui a minha fala e eu quero agradecer muito a atenção de vocês, né? Eu quero agradecer muito a SEMI pelo convite, né? Espero, através da minha fala e através da minha experiência, a experiência com a equipe da Creche Hernani, porque eu não faço nada sozinha. Tudo é em conjunto. Eu falo, agradeço muito e espero ter contribuído de alguma forma com a experiência que nós temos estando lá. E gostaria de deixar uma frase com vocês para a gente fechar a Semana Mundial do Brincar. A brincadeira faz parte da educação da criança. E quando ela desenvolve a imaginação e se abre, quando ela desenvolve a imaginação, se abre para o novo mundo. Tá? Muito obrigada mesmo. Se alguém quiser falar alguma coisa, tiver alguma pergunta. Sim. Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Tudo bem. Sim. Se não tiver, vocês me avisem que eu fecho a câmera, porque eu cheguei na cena e o sinal aqui é difícil. Rosângela, Geni, parabéns por vocês aceitarem esse grande desafio que a gente propôs a vocês. Mas não foi por acaso, tá? Foi pelas nossas conversas, pelo relato de vocês, tanto dos desafios quanto dos avanços, que a gente convidou vocês. Mas a gente vai convidar outras gestoras também. Mas nesse momento, eu só quero falar uma coisa. Rosângela, né? Quem sabe faz a hora, eu não espero acontecer. Ela deu conta da gestão e principalmente da grande finalidade da educação, que é a gestão pedagógica, né?
nosso fazer enquanto gestoras é para cuidar da aprendizagem, cuidar do desenvolvimento das crianças. E Rosângela, né, nessa questão de não ter ninguém, ela acertou ali quando ela chama todo mundo para fazer junto com ela, gestão compartilhada. Né? Eu acho que o sucesso do trabalho, a conquista de vocês é porque vocês deram as mãos e foram juntas. Então, assim, quero dizer parabéns, é nesse trabalho que a gente acredita, né? E ela falando, né, de ensinar a ética a usar a tecnologia. É esse papel que mais a gente aprendeu, né? A gente aprendeu a usar rede social como plataforma de aprendizagem, como plataforma de propostas bacanas. Essa é a aprendizagem que vai ficar da pandemia, né? Antes, Facebook era uma fofoca, né? Hoje não, gente. Hoje é uma plataforma de aprendizagem, de divulgação de conhecimento. E usar isso com ética, né? Fazer o bom uso da tecnologia com ética, é uma competência, né, da nossa BNCC e da nossa Cultivando, que ela bem utilizou e que todas vocês estão gerindo nesse fazer do ensino remoto. Quando a Rosângela fala, né? Meu áudio está falhando ou não? Tá ok? Está falhando um pouquinho, Aura. Fecha a câmera só um pouquinho. Então, vou fechar. Quando a Rosângela fala, né, da pandemia, que a pandemia proporcionou que as famílias entendessem o trabalho que era realizado, e foi além, Rosângela, é isso mesmo que a gente está reconhecendo hoje, né? O que a gente aprendeu e que veio para ficar? Essa relação mais próxima, né, pelos grupos de WhatsApp, né, proporcionou à família entender qual é a proposta educativa da educação infantil. Então, a gente acertou nisso e a gente tem ensinado as famílias a como se relacionar, como ensinar, como conviver com essa criança. Eu acho que é o maior legado desse momento que a gente pode deixar. E queria dizer assim que, nossa, o Marlis e Verinha, nós temos uma grande palestrante para o Brasil, a Rosângela, hein? Gente, eu não conseguiria tão pontualmente, né? Ela foi seguindo ali, organizou. Nossa, a gente corre o risco de perder a gestora para ser palestrante por aí. Ficou perfeito o relato de experiência, Rosângela. Muito pontual, muito pé no chão. Foi muito legal a sua contribuição, né? Eu acho que a gente vai colocar lá no portal, se assim você me permitir. Porque no portal educacional de São João de Meriti, a gente colocou lá onde tem o Para Educadores, a gente colocou assim, o que está rolando na rede. E a gente vai lançar essa proposta, vou divulgar aqui com vocês. O que está rolando na rede vai ser uma troca de saberes e fazeres que as escolas têm e que fizeram tão bem nesse momento tão desafiante. Então, já fica aqui o convite de lançar essa palestra lá e alguma proposta da sua creche para a gente lançar lá. Por quê? Ontem, até em conversa com a Mariane da UFRJ, ela falou da importância disso. Já era um planejamento nosso, na nossa escrita, até dos guias de orientação que a gente tem enviado, né? Dessa troca de saberes e fazeres. E eu já tinha aberto essa coluna lá no portal para lançar. E ontem a Mariane ratificou essa questão dessa troca, da gente olhar os nossos pares, né? Então, quando a gente ouve a Rosângela, a gente passou pelas mesmas coisas, né? Os gestores devem falar, nossa, passamos por esses sentimentos. E você traz aqui de maneira tão clara, tão objetiva e tão conquistadora, né? Porque deu certo. E tem coisas bacanas acontecendo. Então, é isso que fica. E essa contribuição do conhecimento, do seu fazer, Rosângela, que foi muito bacana, né? Desse fazer consciente, desse fazer da aprendizagem. Olha, a gente não sabia, mas a gente foi aprendendo, foi aprimorando. Muito bacana, tá de parabéns. Eu tô louca agora para ouvir a Geni. Tá tudo pronto aí, velho? Tem duas pessoas. A Raquel. Peraí, acho que é Cristiane. Marlis, vai vendo aí com a pergunta, porque travou aqui o meu computador. Eu estou abrindo de novo o PowerPoint. Então. Coisas da tecnologia. Vamos lá vencer esses desafios aí, Marlis. Então, faz a pergunta. Então, a
A Priscila levantou a mão, a Priscila Lisboa. Você quer falar alguma coisa, Priscila? Sim, não? Não, acho que Então, eu toquei aqui sem querer, desculpa. Tá. E a escola Cristóvão Berbereia também levantou a mão. Vocês querem fazer alguma pergunta? Bem, eu esbarrei. Desculpe. Tá bom. Agora foi a Neuza. Vocês são levantou a mão. ótimos. Foi a Neuzilene? Isso. Não levantei, não. O computador que está querendo se manifestar. Tá ótimo. Então, em relação à questão colocada mesmo pela Rosângela, é o que a Áurea falou, né? E aí, Rosângela, eu só queria que você aprofundasse um pouquinho, colocando para a gente como é que era essa questão do relacionamento interpessoal na tua gestão. Foi tudo muito fácil? Não foi fácil? Como é que você, quais eram as ações que você traçou, né, as estratégias e colocou? Fala um pouquinho disso para a gente, por favor. Mar, a relação com a equipe? Sim. Foi o que eu falei para vocês. A equipe da creche Hernani é uma equipe que cada uma tem um dom. Nós temos uma maneira de tratar, é até a questão do respeito, né? Eu falo sempre para elas que eu lidero uma equipe. Eu só lidero uma equipe, eu não sou melhor do que ninguém, não sou chefe. Eu lidero essa equipe, então isso traz muita... como é que eu vou dizer? Elas se sentem à vontade para poder conversar. Elas têm total liberdade para chegar para mim e falar, Rosângela, não era melhor de uma outra forma? Aí eu analiso, e mesmo que às vezes eu ache melhor de um outro jeito, vai ser o jeito que a maioria decidiu. É por isso que nós fazemos um bom trabalho lá. Todo mundo tem voz, todo mundo tem vez para falar. E não estou falando só da questão de professoras, de agentes educativos, as agentes educativos da creche, a maioria delas são graduadas. Eu falo também do pessoal de apoio, de servente, de todo mundo. Todo mundo se une para fazer um trabalho excelente, entendeu? Eu acho que esse é o segredo. Nós lideramos, mas nós precisamos de todos. Geni? Olá, boa tarde. Estão me ouvindo? Sim. Boa tarde para vocês. Semana Mundial do Brincar 2021. Casinhas de infância, poder trazer à tona a importância das brincadeiras, a importância das brincadeiras em família nesse tempo de pandemia, né? Valorizar o brincar, valorizar as cantigas antigas e, sem dúvida, iniciarmos aí essa conversa, essa fala, essa roda de conversa de maneira muito amistosa, trocando experiências, um momento importantíssimo dentro da educação infantil da nossa cidade, nesses tempos de pandemia, o diálogo, a reflexão, né, para perspectivas de melhorias aí, de engrandecimento nesse segmento tão importante para todos nós, que é a educação infantil. Tá bem? Estou muito feliz, sem dúvida, como disse a nossa prezada diretora Rosângela, de estar participando deste momento. Agradeço o convite à Secretaria Municipal de Educação, às pessoas da Vera, Marley, Áurea, né? Hoje responsáveis aí pela Superintendência de Educação, pela Educação Infantil. Represento aqui e sei que estão aí a equipe C. Dias, né? Nesses tempos de pandemia, não se pode falar em sozinho, né? Como aparece aí na tela, e bem dito por
Antoine de Saint-Exupéry, cada pessoa é responsável por todas as pessoas. E essa é a grande ideia aí, nesses tempos de pandemia. Somos todos responsáveis por um e um por todos. Haja vista, quando se inicia falando da vida, né, o próprio uso da máscara, a vacinação, né, a responsabilidade social que, neste momento de pandemia, cada um de nós teve e ainda, infelizmente, continua tendo. Estou aqui dialogando com vocês pelo Meet, então me permite, já que estou aqui sozinha, estar usando, sem o uso da máscara, né? Como apresentação, quero dizer que a maioria já conhecido por nós, mas sou a professora Geni, há 30 anos no exercício pleno da educação na nossa cidade e há 15 em movimento interativo para brincar de viver no CEDIAS. Então, esse diálogo, essa interação com a equipe, essa integração com a equipe CEDIAS, possível, né, dentro do nosso contexto escolar, facilitou bastante, posso afirmar, essa permanência, né, da educação infantil nesse momento de pandemia, no contexto educacional da nossa cidade. É o papel do gestor no contexto escolar. Liderança administrativa e pedagógica, iniciativa para inovar nos processos pedagógicos, diálogo, falar e ouvir, ser motivador, flexibilidade, enfim. Entre tantos papéis que já são pertinentes, né, já são inerentes à função de diretor, de gestor escolar, nesse momento de pandemia, nós tivemos que nos superar de fato e sermos bastante incentivadores, colaboradores e responsáveis para que a educação infantil seguisse íntegra, promissora, oferecendo, cada unidade oferecendo o melhor de si. E as unidades de educação infantil da nossa cidade, cada um tem a sua marca, cada um tem o seu contexto bastante individualizado, mas comungamos, né, até por sermos norteados pela Secretaria Municipal de Educação, da mesma ideia, né, de fazer e levar, fazer os nossos alunos felizes e as famílias bem-sucedidas. Pode seguir, por favor. Desafios e dimensões da pandemia. Posso afirmar que uns dos principais desafios, né, além desses que estão aí descritos, gestão de recursos humanos, relacionamento interpessoal, gestão pedagógica, decisões compartilhadas. Aqui é você. Um dos maiores desafios, um dos maiores e acho que mais terríveis desafios que tivemos em nosso escolar foi, sem dúvida, estar próximo, muito próximo, à questão das mortes, as questões do desespero e da dor do outro, né, das perdas que tivemos de familiares muito próximos, como mães, pais, amigos muito próximos dos nossos funcionários. Esse foi, sem dúvida, um dos primeiro e maior desafio que, enquanto gestora, eu tive que enfrentar, né? Que desafiar é isso, é você transpor, não aceitar só como dificuldade. E esse foi um desafio que, como diz ali Cortella, ou eu sentava e chorava, ou levantava e enfrentava, né? Ou senta e chora, ou levanta e enfrenta.
Não foi fácil, meus queridos colegas de trabalho, não foi fácil, muito, muito, muito difícil você, em tempos de luto, né, estar levando incentivo, motivação, falando de trabalho, falando de situações pedagógicas, didáticas, no momento em que as pessoas da sua unidade estão enlutadas. E vencemos esse desafio, né? Juntos, equipes juntas, caminhando juntas. Como eu disse, há 15 anos eu estou com a equipe pedagógica fazendo um trabalho de uma gestão integrada, integradora, né? Nosso projeto político-pedagógico é embasado nas ideias de Heloísa Luque, né? No sentido da gestão compartilhada, e nos movemos, né? Conseguimos, mesmo enlutados, nos movermos, nos mantermos equilibrados e não desabarmos, como a princípio eu imaginei que aconteceria. O papel do gestor nesse momento é manter-se forte, puxar a sua equipe dentro desse contexto, né? Ter em mente que você tem, entre outras atribuições, levar ao seu aluno, à sua clientela, o que lhe é de direito, que é a educação. Então, por vezes, o gestor, ele é até visto assim como duro, né? Há momentos que precisa ser. Vamos trabalhar. Todos ali comentando no grupo, porque ali, então, iniciamos a escola em 2020 com o WhatsApp, a partir de 1º de abril, né? Iniciamos a escola através do WhatsApp, com os colegas de trabalho e pelo Facebook com os alunos. Então, você precisava se reorganizar em tempo curtíssimo, que a escola fechou 13 de março, e 1º de abril nós já precisávamos estar lá no Facebook, levando conhecimento, educação, garantia de saúde, informações muito mais por conta do Covid naquele primeiro momento, e não, como disse muito bem a Abdala, não faríamos, nós gestores, sozinhos, se não estivéssemos juntos, e ali como parceiros, não só a equipe escolar, a equipe da SEMI, que foi, assim, muito importante no que tange a trazer para as escolas suporte, né, pedagógico, psicológico, emocional, lá atrás, em 2020, para que nós levássemos adiante, né, o desafio de estar dentro da casa dos alunos, né, ao inverso, né, do que eles presencial na escola. O segundo desafio, sem dúvida, né, era garantir o acesso, garantir a permanência, garantir a eficácia, garantir aos alunos e às suas famílias esse ficar conectados conosco, né, diariamente pelo Facebook, como bem disse lá na proposta inicial. Som, tecnologias, travando o microfone, como no início da nossa fala, a descoberta de outras possibilidades, enfim. Esses foram os desafios que não só o gestor, mas como todos nós, educadores desse país, né, afora, enfrentamos em tempos de pandemia. Como fazer? Era a grande pergunta naquele momento, né? Como fazer? Como fazer? Como será feito?
E aí encaramos juntos esses desafios, com decisões compartilhadas, não nos negamos, não nos furtamos, né, às provocações, às tristezas, às mazelas trazidas pela pandemia, pelo coronavírus, e seguimos aí firmes, juntos, nesse processo educacional. Passa para mim, Marlis, por favor, metodologias. Quando falamos em como fazer, né, nesse processo educacional, o que usamos, o que foi utilizado pela nossa unidade, pela equipe gestora, pelos regentes, pelos agentes educativos, que sempre estiveram juntos, né, nesse primeiro momento com os alunos, através do Facebook, com vídeos, aulas, né, como foi feito, quais foram os processos educacionais utilizados naquele momento. Então, a priori, nós adaptamos o ambiente virtual de aprendizagem com os apps, né, como aqui falo, de Facebook e principalmente o Facebook. Utilizamos estratégias de videoaulas com arquivos, né, com atividades, sugestões de brincadeiras, orientações por meio de áudio e vídeo, adaptamos os horários de permanência dos alunos, né, conectados conosco, haja vista a clientela que a gente atende, que é de 2 a 5 anos, né, não é a idade ideal para tanta exposição às mídias, né, e segundo os especialistas, inclusive, um dos grandes desafios aí vencidos por nós, né, é que seria para o público de educação infantil humanamente impossível estar conectado ou estar recebendo em tempos de pandemia a educação. E aí nós nos reinventamos, buscamos estudar, tivemos suportes da SEMI, fomos autodidatas e fomos em busca, né, de um processo educacional que permitisse levar o mínimo de conhecimento, levar aos nossos alunos e às famílias e a toda a comunidade, todos os amigos ali do Facebook, principalmente o cuidado com a saúde, manter o vínculo com a escola. Fomos exaustivos na questão de uso da máscara, de lavar as mãos, de ensinar as crianças, para que as crianças de nossa comunidade carente, comunidade com poucos recursos de infraestrutura, pudessem eles sim serem os nossos porta-vozes e levar aos seus pais, aos seus tios e familiares, né, como fazer para se defender do coronavírus. E fomos bem-sucedidos, podemos dizer, até um certo tempo. A conexão através do Facebook nos permitiu um diálogo com as famílias durante um bom tempo. Iniciamos, como eu disse, em 1º de abril e seguimos pelo Facebook até o último dia letivo, se não me falha a memória, 22 de dezembro. Porém, no final, né, como disse inicialmente a Rosângela, as famílias, né, encontraram também muitas dificuldades de se conectar. Não tínhamos uma rede, né, uma plataforma, naquele momento, que fosse disponibilizado a rede Wi-Fi ou um vínculo, né, presencial, mesmo que fosse para distribuir, como tem sido agora, graças a Deus, nesse ano de 2021, materiais impressos, materiais que os alunos pudessem usar. 2020 nós ficamos muito limitados, né? Todos sabem disso, por causa, inclusive, da liminar que nos proibia dessa assistência presencial.
Então, muitos foram os entraves, sem dúvida, para as famílias. E isso, no final do ano, nós experimentamos o dissabor, lá pelos meses de novembro e dezembro, está aí a minha equipe que não deixa mentir, de um esvaziamento muito grande na frequência dos alunos, na interação dos alunos e seus familiares lá pelo Facebook, né? E não desistimos, fomos até o dia 22, unidos, conversando, fazendo grupo de estudos, conselho de classe, planejamento, sempre pensando como trazer de volta, como resgatar essas famílias, né, esses alunos para a escola, que estava naquele momento no ensino remoto. Terminado o ano letivo, nós iniciamos 2021, né, com mais instrumentos trazidos aí pela própria secretaria, pela nova gestão, mais instrumentos que podemos, né, pudemos estar disponibilizando para os alunos, e em reunião, em grupo de estudo, sempre com uma decisão democrática, sempre com uma decisão coletiva, nós optamos pelo WhatsApp, contrariando, mais uma vez, né, a fala dos especialistas em educação, especialistas, inclusive, renomados, que julgavam ali naquele momento que seria muito difícil ter os alunos conectados e seus familiares, o público de educação infantil. E para para a nossa satisfação, para a nossa alegria, o WhatsApp foi uma experiência, está sendo, já praticamente no mês de junho, uma experiência agradabilíssima. Todas as vagas para matrículas que disponibilizamos para 2021 foram supridas. Inclusive, temos já um caderno, né, de espera. Os pais se sentiram próximos dos professores, ouvir as crianças interagindo com os professores é simplesmente prazeroso. Mais um desafio para o gestor. Tenho 10 grupos, 10 turmas, estou nos 10 grupos, dividindo, claro, com a equipe, tá? Não tenho a pretensão, enquanto gestor, de guiar a escola sozinha, é humanamente impossível, né? Delego as funções, e elas são muito bem divididas e administradas por toda a equipe técnica, pelos regentes, pelos agentes educativos, e ouvir as crianças de 2 anos interagindo, as crianças de 3 anos, as de 4 e 5, que todos vocês podem acompanhar pelo Facebook, porque nós usamos como estratégia usar o WhatsApp para o processo diário, né? Dividimos horários de atendimento, horários de atividades, horários de planejamento, horários pré-estabelecidos, né, dentro desse processo educacional, e o retorno tem sido muito positivo. O retorno tem sido muito além das nossas expectativas, e isso trouxe um renovo, isso trouxe um gás novo mesmo aos nossos educadores, à equipe administrativa, pedagógica e essa gestora que aqui vos fala, né? Isso para nós tem sido um encantamento diário, e a perspectiva é de que logo, logo nós estejamos com retorno presencial, né? E a Secretaria de Educação, a Prefeitura,
tem se organizado muito cuidadosamente para isso, e, nossa, em nome da equipe C Dias, eu parabenizo a todos, né? E quando tiver esse retorno presencial, nós não vamos estar com um vazio, nós vamos estar dando continuidade a um trabalho que tem sido honrosamente feito pela equipe, que aí aparece na tela do C Dias, né? Aparece aí na tela, volta para mim, Vera, as crianças produzindo, as crianças aí na Semana do Brincar, e lá no Facebook da creche vocês podem acompanhar toda essa minha fala, todo o trabalho desses gestores maravilhosos, que eu tenho o prazer, né, de estar trabalhando, de estar como gestora desta unidade. E agora, gestor, né? Em tempos de pandemia, e agora gestor, esse é o título, né, da nossa roda de conversa aqui, e agora gestor. Segundo Cortella, em pensadas pedagógicas, o que não podemos deixar de fazer é inspirar, dar fôlego, preencher de vida, robustecer a vivacidade e o compromisso de pessoas. Não há outra receita, não há outro caminho promissor senão através da generosidade mental, através da humildade intelectual, através da flexibilidade, através da coerência, através da ética e, sobretudo, através do compromisso. Se nós não tivéssemos trabalhando efetivamente já há algum tempo essa questão do compromisso, da ética, da união, do bem-fazer, do querer ver o progresso, talvez o C Dias estivesse, por tantos lutos que tivemos, tido mais dificuldades em lidar com essas questões da pandemia. Somos uma equipe e, sobretudo, guardamos as nossas tristezas e fomos à luta, né, para o lado profissional. Volta lá nas lições. O que fica para nós gestores, para nós educadores, especialmente os da educação infantil, que é o público aqui presente, público que eu aprendi a amar. Nesses 30 anos de carreira, eu estive 15 no ensino fundamental e, na maioria das vezes, no segundo segmento, como orientadora educacional. E tive o prazer de conhecer o público infantil, e sou muito apaixonada, tenho muito respeito pelas pessoas que são pioneiras da educação infantil na nossa cidade, nomes que não podem ser esquecidos, como Márcia Branquinho, como a Zenaide, né, que foi a primeira diretora da unidade, trouxe, né, foi pioneira aí no fazer pedagógico da educação infantil. E hoje, né, a minha gratidão e deixar em algumas palavras, algumas lições que a gente vai levar para a vida. Em questões didático-pedagógicas, nós podemos dizer que, a partir da pandemia, a construção de um novo fazer pedagógico com as famílias foi e será inevitável. O estreitamento da relação escola-família foi e será, a partir do presencial, muito mais forte. A reflexão acerca das documentações elaboradas pela escola, né, mediante ao novo contexto, não vai deixar nunca mais de incluir a relação interpessoal e fazer a conexão com a afetividade no processo ensino-aprendizagem. E, enfim, a diagnose do perfil emocional das crianças e familiares que foi feita por nós
e que depois eu posso disponibilizar o link, né? A devolutiva de um questionário levado aos professores, agentes educativos, aos pais em tempos de pandemia, me permite afirmar que hoje a educação infantil, a educação num todo, né, nunca mais será a mesma, tá? Cada pessoa é responsável por todas as pessoas, isso vai ficar eterno, cativar, cativar, cativar. Sem dúvida, são as lições que nós vamos levar, né, para diante. Os direitos das crianças, eles já são garantidos, né? A criança, cabe-nos efetivá-los, os direitos já são garantidos. Cabe-nos efetivá-los no cotidiano, com vigor, compromisso, transparência, profissionalismo, competência, avaliação holística e humanidade. Humanidade, essa palavra não perderemos jamais, né? Ela não pode ficar obsoleta no nosso dia a dia, no nosso fazer pedagógico, não só nos tempos de pandemia, mas doravante, nunca mais. 3 coisas que a gente não pode deixar de fazer. Só um momentinho. Ter, né? Como já disse, a generosidade mental e a humildade intelectual e, sobretudo, ética e compromisso. Tá bom? Eu agradeço de coração a Secretaria de Educação. Termino por aqui a minha fala. Estou à disposição sempre para conversar, dialogar com os pares, com as amigas, diretoras, com os professores, com a secretaria. E meu agradecimento vai, a priori, né, para a equipe C-Dias, que sem eles não seria possível esse convite da Secretaria Municipal de Educação a essa gestora público-municipal, mas que ama a educação e que ama o que faz. Com certeza, estamos vivendo um momento ímpar na Secretaria de valorização profissional, de valorização, de trazer melhorias, né, para a infraestrutura da escola, para os programas, para o material, os acervos pedagógicos, e vamos fazer bom uso disso, temos certeza, todos nós gestores, todos nós educadores e todo o público da educação infantil. A nossa missão é fazer os nossos alunos felizes. Cativar, ativar, cativar. Muito obrigada. É interessante a sua fala, né, Geni? Não sei se a Vera vai concordar comigo, mas a questão da liderança, ela se torna importante. E aí a gente vê aqui nos comentários as pessoas aplaudindo você e a Rosângela, ou seja, a equipe está ali junto contigo, né? Isso é essencial para que o trabalho consiga fluir, né? Sim, isso não tem preço, né? Isso não tem preço. Você ser respeitado e ser seguido, sem forçar, sem exigir, né? Sem ser exemplo para ser seguido. E quando você tem esse retorno, você tem aí ganho, né? Todo o seu trabalho. Você vê que são 30 anos dedicados e com retorno positivo e muito feliz. Não é verdade? Aqui no chat, a Cristiane Coelho levantou a mão. Quer falar alguma coisa, Cris? Ou só levantou a mão por levantar?
A Eliane Santos também e a Sheila Thiago também levantaram as mãos. É só para dar oportunidade, né? Que não sei se quer falar ou não. Acho que não, né? Senão já teriam pronunciado. Algum participante gostaria de fazer pergunta, tanto para a Rosângela quanto para a Geni? Vocês podem falar, meninas. Meninos também. Seu Paulo, que eu já vi por aqui. Não é uma palestra, é uma roda de conversa, né? É uma troca de experiências, né? Onde todo e qualquer movimento no sentido de exaltar a educação infantil, nessa Semana do Brincar, em especial, onde a Vera, né, está à frente aí da pasta, brilhantemente, né, com muita dedicação, e aí com a assessoria da nossa querida Marles. Vamos juntos, né? O ano presencial vai começar e nós vamos, enquanto educação infantil, ter, lógico, algumas questões muito específicas em relação à idade e vamos ter que estar cativando, né? E de mãos dadas aí a essa equipe, não só as equipes da escola, mas saindo dos muros, né? A equipe as 12, hoje são 12 escolas, hoje são 12 unidades de educação infantil, Vera? Não, hoje somos 15. 15, né? Porque tem as 3 novas, né? Inicialmente éramos 9 unidades e agora já temos 15 unidades. As 3 novas que estão começando virtualmente, né? Quando você pensar que é começar uma unidade, né? Iniciar uma unidade, né? Dentro de uma rede de forma virtual. E é assim que nós estamos fazendo. Quando que nós íamos pensar que ia acontecer dessa forma, está acontecendo. Sim. E assim, vou dizer, com muito, muito sucesso, eles estão muito felizes de estar iniciando mesmo de forma virtual. Bom, eu olhei no chat, mas eu não vi perguntas, só elogios, palmas, né? E eu fico muito feliz por ver isso, é sinal de que nós fizemos uma boa escolha para se falar de gestão na educação infantil. Agradecer, sem palavras, né? Eu percebo que, desde a fala da Roberta na terça-feira, que existe esse diálogo dentro das CEDIAs, né? Isso é muito bom, você perceber isso. E na Hernani também eu percebo, e como em outras unidades também eu percebo. E eu acho que, na fala de todo mundo, foi comum, tanto das pessoas que são do município, como dos palestrantes, a questão de manter os vínculos, né, que foram criados nesse tempo de pandemia com as famílias. A gente não deixar que isso se perca. E, assim, dar os parabéns para os gestores, porque gerenciar em tempos de pandemia é muito difícil. Eu estava aí ano passado, o seu Paulo foi meu gestor, meu último gestor, nós estávamos, né, na escola e foi muito difícil, né? E vencemos, com todas as dificuldades, vencemos e estamos aqui, em 2021, com outros desafios a serem vencidos, mas com mais segurança, né? Eu digo que a gente, hoje, nós estamos sabendo como lidar com essas questões, né? Claro que sempre tem momentos que dá vontade de sentar e chorar, né? Como diz o Cortella. Hoje mesmo eu tive vontade de sentar e chorar quando eu vi que estava caindo a conexão, quando eu vi que a gente não conseguia compartilhar o material das meninas que prepararam com tanto carinho as professoras, quando a Marli me fala no intervalo de uma palestra para outra que estava sem luz, e aí eu falei, pronto, agora eu vou sentar e vou chorar. Mas aí a gente respira, levanta e segue. É muito difícil, mas a gente tem que levantar e seguir. Então, agradecer e dar os parabéns, né? Eu